Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Gente, a gente já tá no capítulo 19 de João. Vocês têm noção disso? Glórias a Deus. O que é a gente ter disciplina e constância, né? Às vezes a gente quer construir um castelo, mas a gente não consegue ter a disciplina que é necessário para construir um castelo, né? E Deus tem provido aqui para honrar e glorificar o nome dele, né? Glórias a Deus. Ni, bem-vinda. A Robertinha já chegou aqui. Vamos ver quem mais vai chegar. Eu tenho uma pessoa muito especial para convidar para estar aqui com a gente. Hoje tem várias, na verdade, né? Mas deixa eu ver se eu acho ela, que eu falei com ela que eu ia mandar hoje de manhã. Deixa eu ver se eu acho ela. Para eu mandar. Aqui, ó, já achei. Já enviei. Já envia para aquela pessoa que você ama, para estar aqui com você, essa live. Vamos fazer a nossa parte. E, gente, sabe que eu conversando ontem com ela, eu vejo como que realmente, né, falta essa disciplina, né? E se falta essa disciplina nesse contexto, vai faltar em outros contextos também. E às vezes a gente deixa de enxergar aquilo tudo que é possível para nós por conta simplesmente de que não há disciplina na nossa vida. Paz, bom dia, irmãzinha. Bom dia. Glórias a Deus. Pô, tem alguma coisa dando reflexo bem aqui no meio aqui da tua câmera, acho que é a luz. É a luz. Vai um pouco mais perto. Se não deixa, é um raio de luz. É? Se não deixa, é um raio de luz Exatamente. alcançando Assim hoje. a tua... sendo iluminada. Glórias a Deus. Isso aí. Ai, ai, nós temos recadinhos hoje. Gente, hoje é dia de... Bolo de cenoura no pote e empadas de frango e alho poró. Ou alho poró, né? Frango ou alho poró. Uma delícia. Lembrando, né? Tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar refinado. Então, já faz a tua encomenda. Glórias a Deus. Hoje é dia de 10M, gente. Ó, nós já estamos indo para o segundo mandamento. Glórias a Deus, ó Pai. Obrigado, Senhor. Hoje é dia de oração da madrugada. Coloca seus alvos de oração se você ainda não tá na comunidade. Entra no nosso Instagram, lá no Voz. E aí vai ter um monte de destaques. Lá nos destaques tem tudo que tu precisar sobre o Voz de Yeshua vai estar lá. Vai ter o site, vai ter o link das encomendas, dos alimentos funcionais. Vai ter a comunidade, que a comunidade é só você entrar num clique você entra, você não precisa pagar nada para estar lá na comunidade. Você pode colocar todos os alvos que você tem de oração da semana, todas as semanas a gente renova os alvos, né? E a gente ora por aquelas pessoas ou aqueles intuitos lá, né, que vocês colocarem lá nesses alvos. E aí na madrugada de quarta-feira é um momento onde a gente realmente, né, se posiciona, né, entrega aos pés do Senhor todos aqueles alvos. O que mais que a gente precisa avisar? Todos os dias aqui, 5h30, 6h30, todo dia é um capítulo. Normalmente é um capítulo, né? Então nós estamos lá em João 19, já estamos terminando João, vamos entrar em Atos dos Apóstolos, glórias a Deus. Que mais? Ah, ontem eu vi o que era que eu queria falar, que entrou novo, que foi a vela do Holy Spirit, que é doce Espírito Santo, né? Que era isso que eu tinha falado, que eu não tinha lembrado ontem de falar para vocês, que é a vela que entrou, que ela é preta e o escritinho todo branco, ou vice-versa, ela é branca e com o escrito todo preto, agora não vou lembrar. Preta com Mas eu branco. achei, eu Linda. achei linda demais aquela lá. Tomara que venha aquela lá no físico, pra gente mostrar como é que ela fica pessoalmente. Sim, sim, Achei lindo verdade. demais. Que mais? E agora que vem a época dos amigos secretos, né? Sim, Um presente maravilhoso para dar, sim. tem cada fragrância maravilhosa, então aproveita, vai lá no site, compras acima de 300 é frete grátis, É né? frete grátis. Isso, Uhum. então Agora a gente liberou aproveita. isso. Uhum.
E isso dá para parcelar no cartão se precisar também. Então, vai lá, mergulha, porque o site está lindo, tem muita coisa maravilhosa. E se quiser algo personalizado, E isso, nós também tivemos que também fazer. fizemos, né? Isso aí. Ah, eu tenho um evento, um chá, né? Um grupo de amigas, Ou uma até maquiagem. agora pro Natal, né? Ah, a gente quer todo mundo, toda a família tá usando a mesma roupa, a mesma camisa de final de ano. Eu quero criar, ó, isso aí é uma ideia, hein? Fica a minha ideia aí, hein? Eu quero criar uma camisa pro Natal em família, com a foto da família, mas que seja personalizado cristã, por exemplo. Nossa, ia ficar maravilhoso, e com um versículo bíblico, coisa assim, sabe? Pra lembrar desse dia. Olha, eu acho que ia ficar bem legal. Fica a dica. E aí a gente faz a arte, tá? Aí vocês entram em contato. Tem também lá nos destaques o link. Aí vocês entram em contato e aí a gente faz a arte para vocês, vai bolando juntos, né? Até que fique da maneira que vocês querem. Mas alguma lembrança, não? E por hoje é só. Olha quem chegou aqui, a Tayla. Eita, glória. Continua, irmã, firme e forte. Que o Senhor deposite mais e mais disciplina na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar então, para começar? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, esse dia, Pai, essa manhã, que tudo que for feito aqui, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Nós já te pedimos perdão, Senhor, se algo que tenhamos feito, Senhor, não agradou a ti, que venha ser revelado, para que nós possamos ser corrigidas, Pai, lapidadas por ti, o nosso mestre, nossa majestade, nosso rei soberano. Nós te agradecemos por ter nos despertado essa manhã, por ter nos acordado, colocado nova vida em nós, Pai. Um novo dia para fazermos tudo diferente, para sermos guiados pelo teu Espírito Santo, para escutar a tua voz maravilhosa, para escutar, Senhor, teu doce Espírito Santo, Senhor, falando com nós, nos guiando, nos amando, Pai. Enche-nos, Senhor, mais e mais, Senhor, do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, céus abertos, céus de revelação, espírito de sabedoria sobre essa live. Eu já declaro que todo espírito de divisão, de tentativa, Senhor, de que não prosperemos nessa live, já está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, os teus anjos sobre esses maquinários, sobre os aplicativos, sobre a internet, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro também, Senhor, que o teu Espírito Santo tem liberdade aqui. Ah, Pai, faz tua obra nesse lugar, santifica cada um dos teus filhos amados, Deus. Em nome de Jesus, já vai construindo, Senhor, um novo cenário para esse dia, uma nova mentalidade, uma nova direção, um novo sentimento, Deus, em nome de Jesus. Já faz nova todas as coisas nesse dia, Deus. Para honrar, Pai, para glorificar o teu santo nome, Deus. Nos surpreenda, Deus, em nome de Jesus. Faz um novo, Pai. Faz o teu novo, Deus. Nós estamos abertos, Deus. Nós chamamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor. Nós já te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará nesse dia. Amém. Amém. Glórias. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente ama Deus. Não é assim? Verdade. Obrigada, Senhor. Vamos lá, então, no 19. Jesus é condenado à crucificação. A gente não fez as divisões, mas vai rolar. É, Vai dar certo. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Meu Deus do céu. Imagina, ontem eu falei disso, né? Mas imagina você sabendo que Deus é que Jesus é Deus e você vendo ele ser açoitado, né? E aí essa frase para mim no meu coração, o que que toca, né? É o quanto que a ignorância, mesmo sendo ignorância, ou seja, eu não tenho a informação, eu não sei que ela existe, e que foi uma coisa que eu falei outro dia com a minha filha. Mesmo ela sendo ignorada, mesmo tu não captando, ela não deixa de ter efeito. Ela não deixa de estar acontecendo. E isso é importante, irmãos, a gente olhar para isso, né? Então, a gente buscar conhecimento, de buscar revelação.
Porque mesmo que tu não saiba, tá acontecendo. E tá principalmente influenciando na tua vida. Então, porque outro dia alguém me disse assim, né? Ah, mas eu não acredito no inferno. Mas não é porque tu não acredita no inferno que deixa de existir. Não é porque aquilo que ainda não existe para ti dentro da tua cabeça ou dentro do teu espaço, né? Que é o teu mundo, né? Não é porque não é o teu mundo, é que não existe no mundo. Então, tudo aquilo que a gente tem aquilo que a gente sabe que são as coisas que a gente já vivenciou. Então, eu tenho conhecimento e eu também vivi a experiência. A gente tem as coisas que a gente sabe que a gente não sabe. Ou seja, eu sei que existe, por exemplo, o avião. A dirigir avião, mas eu nunca dirigi um avião. Eu só andei na carona. Então eu sei que eu não sei, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho experiência. Mas vocês já pararam para imaginar tudo aquilo que a gente não sabe, que a gente não sabe, que é tudo aquilo que a gente nem faz ideia que existe, que nunca entrou no nosso radar, que nunca entrou no nosso conhecimento. E realmente, enquanto que a gente não for exposto a isso, tá lá, perdido na existência. Aquilo ali não compactua comigo. Mas eu preciso buscar esse conhecimento para com que ele comece, né, a ter um efeito e eu comece a também olhar para isso como alguém que tem poder sobre isso, porque Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas aqui na Terra, sobre os peixes, sobre as aves, sobre a terra, né? Só que se eu não sei, como que eu vou ter autoridade sobre aquilo ali? Ou como que eu vou ter algum tipo de intervenção ou de intencionalidade com aquilo ali se aquilo ali nem existe para mim? Então, buscar conhecimento é muito importante. Ou pedir para Deus revelação, pedir para Deus conhecimento que vem do céu. Glórias a Deus, aleluia, porque daí a gente não está nem falando sobre isso aqui, a gente está falando sobre algo celestial. Claro, esse mundo aqui ele também é importante. A gente não pode só, então agora eu só vou viver no reino. Glórias a Deus, eu adoraria, é o sonho da minha vida, eu só quero viver pro reino de Deus. Eu só quero pensar sobre as coisas de Deus. Mas ainda assim, às vezes, sabe, a gente ainda tá aqui nesse mundo, então a gente também precisa olhar para isso aqui. Tem luz que a gente necessita, internet que a gente necessita. Então, a gente também precisa olhar para isso e buscar o conhecimento. Ah, mas eu não entendo de tecnologia. Deus vai me iluminar e me ensinar. Sim, Deus, ele pode te ensinar, mas ainda assim tu vai ter que buscar isso. Tu vai ter que ler, tu vai ter que estudar, tu vai ter que se expor, tu vai ter que praticar. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Então, ele mandou açoitar Jesus. Meu Deus, de açoitar Jesus, eu fui lá para, né? Fica, Daiane, fica. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. A coroa de espinho, ela representa também a maldição do pecado, né? Porque lá em Gênesis 18 vai falar sobre os espinhos, sendo colocada na cabeça de Cristo, aquele que nunca pecou e foi coroado com os sinais da queda do pecado, para que nós fôssemos coroados de glória e honra, que fala lá em Salmos 8:5. Então, Jesus realmente se colocou no nosso lugar, o lugar que nós tínhamos que receber, né? A punição que nós tínhamos que receber, ele recebeu por nós. E ainda tem gente que diz que Deus é mau. Ô, Jesus amado, traz revelação, espírito de revelação, Deus, em nome de Jesus. Lá no 6, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. De novo aqui mostrando, né, ele assim, ó, não, eu não tenho nada a ver com isso aí. Mas ele tinha poder para mudar, mas ele não quis mudar, ele não se posicionou. Então Deus nos mostra aqui mais uma vez sobre a nossa falta de posicionamento, a nossa falta de se colocar no lugar de quem realmente defende o Senhor. Ontem eu estava falando com uma irmãzinha minha e aí ela disse assim: eu era cristã, eu ia na igreja e eu me sentia um peixe fora da água.
Falei, glórias a Deus se tu se sentir um peixe fora da água, porque a gente não é mesmo desse mundo, a gente não tem que mesmo se identificar com esse mundo, tu tava no caminho certo. Ela me olhou assim, mas as pessoas, elas não me aceitavam, elas não aceitavam que eu falava de Jesus, tu devia só ter pedido para Deus te mandar as amigas dele, que iam falar, querer falar contigo de Jesus. Mas e aí eu me sentia deslocada, tu não quis abrir mão dos amigos que era do mundo para encontrar os amigos de Jesus. Eu acho que é isso. Eu digo, a palavra de Deus, ela vai dizer que aqueles que falam da palavra de Deus, muitas vezes vão ser rejeitados. E glória a Deus, porque grande será o seu galardão no céu. Então a gente não está aqui para ganhar aceitação aqui no mundo, mas para ganhar galardão no céu, para fazer a vontade do Senhor, para fazer aquilo que Ele nos ordena. E se isso inclui ser rejeitado, amém, Deus, glórias a Deus. Tá tudo certo. É sobre isso. Eu também tenho um monte de amiga minha que distanciou. E aí? Eu só posso aceitar, orar por elas, né? E buscar cada vez ser mais parecido por Cristo para que elas possam enxergar Cristo em mim. Ponto. É isso. Amém? Vamos continuar lá no 7. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Então, olha só, ele já estava sabendo, ele estava ligado, ele já estava até com medo já. Só que aí ainda não conseguiu se posicionar. Se posicione. Se posicione. Porque o mundo ele vai querer roubar aquilo que Deus está construindo em ti. Te distraindo, dizendo que tu tá errado, dizendo que tu tá perdendo. Olha só ela, né? Foi flechada dizendo que tava perdendo todas as amigas. Tu vai ficar sozinha. Tu nunca vai ficar sozinha. Eu declaro sobre a tua vida todo espírito de orfandade batendo em retirada em nome de Jesus. Tu não precisa de ninguém se não for o Senhor Jesus. E às vezes, quando ele aparenta que tu tá ficando sozinha, ele quer te mostrar que ele é suficiente na tua vida. Eu já fiquei várias vezes sozinha. Glória a Deus. Hoje eu tenho certeza que eu nunca, em momento algum, em circunstância nenhuma, eu tô sozinha. E o que vem depois de tu ficar sozinha é que Deus começa a te apresentar pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, pessoas que fazem sentido com o propósito que Ele tem na tua vida. Pessoas que estão compatíveis com a tua mentalidade também. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas nota que se tu não passar pelo processo, isso tudo não acontece. Se tu desistir e regredir, tu nunca vai alcançar aquilo que Deus tem preparado para ti. Amém? Tem gente que precisa estar escutando isso daí, eu tenho certeza. Lá no 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Voltou para dentro do palácio, então perguntou para Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Olha ele querendo falar com o próprio Deus, né? Tu não sabe que eu tenho autoridade? Imagina ele falando pro próprio Deus. Meu Deus, tem gente que faz isso aí. A gente às vezes se pega fazendo isso. Ô Deus, não, não tá certo, não, isso aqui. A gente às vezes é Pilatos. Vocês já se pegaram sendo Pilatos? Fala a verdade. Eu já me peguei muitas vezes, a gente nesse lugar de Pilatos, querendo dizer, não, Deus, não tá certo. Não, não é, não. Não é desse jeito, não. Olha a gente querendo ter autoridade sobre Deus, gente. Misericórdia de nós. Só pela misericórdia de Deus, só pela graça mesmo nós vamos ser salvos. Porque a gente peca toda hora. Se não for pela graça, se não for pela justiça de Deus, gente, olha, meu Deus, não tem como. Porque realmente é ligeirinho. Eu lembro quando Deus começou a me falar do meu chamado, e eu olhava para ele e falava, não, Deus, não, você não tem a mínima chance, Deus. Olha, eu discutindo com Deus, gente. Porque nós não conseguimos, na nossa mente humana, alcançar aquilo que o Senhor já viu, aquilo que o Senhor já concebeu, aquilo que Ele já está vendo, aquilo que Ele desenhou, porque foi Ele que te desenhou. Então, se Ele está dizendo isso sobre a tua vida, se Ele está dizendo isso, é isso. Ele já viu que tu não viu, Ele já sabe que tu não sabe. E a gente só precisa se entregar e dizer, amém, Deus, tá bom. Então, assim, eu já aprendi isso, tá? Eu já aprendi a olhar para ele e falar, tá bom, Deus, se tu diz amém, só faz a obra, porque assim,
Não tenho a mínima capacidade. Eu hoje não enxergo isso em mim, tá? Então eu te peço perdão, Senhor, por eu não estar vendo o que tu tá vendo. Já vai mudando o meu óculos, vai arrancando aquilo que tá aqui embaçando, né? Para que eu também possa alcançar a tua mente. Para que eu também possa alcançar essa tua visão que tu tá vendo sobre mim. Ou sobre o meu irmão, tá? Hoje já é outra oração. Eu já não brigo mais tanto, mas eu já briguei muito dizendo, não, Deus, é impossível, isso aqui não tem como, não. Então ele tá lá querendo usar da autoridade dele terrena, só que Deus tem autoridade celestial, gente. Deus tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Aí, ó, o que que Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ó, tem duas coisas que ele tá falando aqui. Ele tá revelando a autoridade de Deus sobre ele. Então ele falou: olha, tu só tá aqui porque Deus deixou, que é o meu pai, que é que me colocou nas tuas mãos. Então eu só estou aí porque eu quero estar aí, porque eu quero cumprir o meu propósito. Só que olha que interessante também que ele fala assim, ó, por isso, aquele que me entregou, ou seja, quem condenou ele e entregou a Pilatos, esse também, que são fariseus, religiosos, todos aqueles que estavam ocupando, né, todo o sistema que estava tornando o Senhor, tornando Jesus culpado. Eles, ó, entregou-te é culpado do pecado. Então, eles também são culpados. Então, Deus está revelando também, né, que de onde vem tudo, né? Jesus, ele declara, né, então, a autoridade que é delegada por Deus, até mesmo para os ímpios, então Deus vai sim dar autoridade. Às vezes a gente pensa assim, mas o governador que está fazendo tudo errado, ou o prefeito que é um pecador, ou que faz errado, ou que rouba e não sei mais o que, eles não poderiam estar lá. Mas eu te digo que se Deus colocou lá, é porque ele também dá poder e autoridade para quem é ímpio, para que seja cumprido o propósito e a vontade de Deus, que nós não sabemos e nós não temos revelação completa. A gente só tem que confiar em que Deus está fazendo todas as coisas. Nada foge da autoridade de Deus, tá? Nada acontece fora do controle de Deus. Então, quando eles estão lá roubando, às vezes a gente acha, Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Para o que ele quer, para o intuito que ele tem, que muitas vezes nós desconhecemos e não temos entendimento, está sendo cumprido. Amém? Lá no 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ó, exatamente o que aconteceu com essa minha amiga. Quando o sistema começa a oprimir e dizer que tu vai perder, aí é que a gente vai ver se tu realmente é cristão ou se, né? Se tu realmente está alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus, se tu realmente tem Ele no centro da tua vida, se tu realmente crê no poder de Deus, ou se rapidinho tu vai sair, tu vai voltar. Amém? Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Responderam, eles estão declarando literalmente nesse momento, porque se eles estão dizendo, nós não temos reis, o nosso rei é César, se Jesus era o rei celestial, o que eles estão dizendo? Para nós só importa o mundo. O que é divino, aqui não tem vez. Então eles estão dizendo, nós estamos sob o domínio das trevas, nós estamos sob o domínio de Satanás. Estão pegando, gente? Respondeu os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. E aí, então aqui pode até parecer, né, que Satanás estava ganhando. Quantas vezes
vai parecer que a gente tá perdendo, vai parecer que Satanás tá ganhando, vai parecer. Mas deixa eu te falar, você já leu a Bíblia toda até o final? Para aqueles que são filhos de Deus, já há vitória. Então, quando algum deserto, sabe, ou alguma flecha de Satanás querer te dizer que tá ruim, que não tá bom, sabe? Eu tenho só uma palavra para te dizer: Deus já deu vitória. É nisso que tu vai ter que se apegar, na palavra de Deus. Que continua e vai dar certo. Amém? Agora para mim começa de outro. E a crucificação de Jesus. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele os dois, um de cada lado. E ali com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Aqui vale salientar que a cruz não é apenas o símbolo da dor, mas o trono do reino, né? Jesus carrega o madeiro que representa a humanidade caída, transformando maldição em caminho de glória. Então, como a Daia disse, às vezes as coisas parecem estar fora do nosso controle, sim, porque está no controle de Deus. Os Aleluia. olhos parece que enxergam coisas que nos tragam uma sensação de falta, uma sensação de tá dando tudo errado, mas é Deus ajustando as coisas. E se a gente vai dar aquela espiadinha pro nosso passado, para nossa própria vida, e a gente olha o quanto o Senhor já organizou as nossas vidas, quantos livramentos a gente teve, né? Quantos não era para ser aquilo, mas está sendo diferente nesse momento. Então, tudo tem um propósito. O Senhor vai construindo as nossas vidas, assim. E muitas vezes Ele vai nos tirando de lugares para que a gente possa estar em outros, né? Então, que a gente possa ter essa mentalidade de enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Lá no 20, muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico. Ai, gente, desculpa. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Olha que forte isso, né? E mais uma vez, as profecias sendo cumpridas ali, nesse momento, que era um momento de dor, mas era um momento do cumprimento daquilo que nos salvaria, daquilo que nos realmente colocaria no plano de redenção do Senhor, né? E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça,
e entregou o Espírito. Então, aqui Jesus cumpre a função de cordeiro, né, de cordeiro substituto e de sumo sacerdote. Cristo, a morte de Cristo é a convergência entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Deus é um Deus justo. Mesmo que nós tenhamos pecados, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele novamente. E a gente precisa tomar essa decisão. O que a gente quer? Qual é que é o caminho que a gente quer seguir? O caminho da luz ou o caminho das trevas? Deus nos deu essa oportunidade. Deus enviou seu Filho em carne e osso para que pudesse se cumprir o plano de redenção dele e nós tivéssemos novamente comunhão com Deus. Então, qual é que é o caminho que você escolhe hoje? Onde você quer pisar? O que você quer fazer? Nem essa irmãzinha que a Daia comentou ontem, né? Ela fez uma escolha. Ela estava com a sensação de perda carnal dos amigos, mas ela tomou uma decisão de seguir o caminho das trevas. E certamente ela tem algumas questões, sente vazio, sente injustiçada muitas vezes, rejeitada. Por quê? Porque não está em Cristo. Quando a gente está em Cristo, a gente encontra a completude. A gente encontra o nosso melhor amigo, que é Ele. A gente nunca está sozinho. Ele, o Senhor, está conosco. E aí o Senhor vai nos mostrando outras pessoas, outras mesas, levantando outras pessoas para se tornar de fato os nossos amigos. Amigos, conhecidos, a gente tem um monte por aí. Agora, amigos de verdade que a gente pode contar nos momentos de dor, de aflição. Porque a nossa vida, ela tem momentos em que a gente está passando por tribulações. A Bíblia fala sobre isso. Faz parte do nosso crescimento espiritual. E quais são os amigos que estão ali? Eu tenho muitas pessoas conhecidas que, num dado momento da minha vida, frequentavam a minha casa, usufruíam. E eu também usufruía, não são só essas pessoas, né? Era a mentalidade que eu tinha na época. E hoje são apenas conhecidos. Amigos, de fato, eu tenho poucos. Mas o meu melhor amigo não fica com ciúmes, tá, Dai? Mas é o Senhor. Depois é tu. É o Senhor. É com Ele que eu posso contar em todos os momentos. É com Ele, é para Ele que eu posso contar. Tudo sobre a minha vida. Tudo que eu tô sentindo, tudo que tá acontecendo. Eu sei que nele eu posso confiar. Que nele eu tenho amparo. Nele eu tenho colo de pai. Nele eu tenho um ombro amigo. Nele eu tenho exortação para me dizer, filha, não é por aí. Não é isso que eu quero para ti. Volta. E Retoma. nele a gente pode ter certeza que o caminho tá certo. Porque Exato. nós podemos falhar. Como Exato. amigos, às vezes a gente pode dizer uma coisa, olha, eu sempre tenho a humildade de dizer assim, olha, é minha visão, mas assim, fala com o Espírito Santo, porque ele é melhor do que eu. Ele já viu o que eu não vi, ele sabe o que eu não sei. Exatamente. Deus conhece o nosso futuro, nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Então ele sabe o que é melhor, mesmo que a gente ache, veja que não tá bom assim, mas ele sabe o melhor pra gente. Amém? Aqui no 31 já começa outro, que vai até Glória a o final. Deus. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, isso aqui também, né, é uma profecia, né? Porque, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma referência. Onde é que diz que nenhum osso estará quebrado? Tu tem aí, irmão? Eu não tenho, mas enfim, tem algum lugar Deixa eu ver. que já lá no Antigo Testamento já fala que nenhum osso seria quebrado. Eu não fiz muitas anotações. Não. Não, né? Mas enfim, eu vou procurar e talvez e coloco para vocês lá no grupo daí.
E também não é o caso, mas é uma profecia, tá? Em vez disso, um dos soldados perfurou, olha só, o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu sangue e água. Meu Deus do céu. O sangue representa a redenção, né? Que é através do sangue que nós somos sarados, curados, perdoados. E a água, a purificação, que já representa o novo nascimento que João veio proclamar, o João Batista. Então, a cruz aqui é o parto do novo homem. Está sendo criado aqui uma nova existência. Glórias a Deus por isso. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunho para que vocês também queiram. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Aqui, ó, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram, ou seja, furaram até o fim, Salmo né? 34:20, já coloquei a referência. Ah, glórias a Deus. Obrigada. Onde que eu tô? Aqui. E depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo meio secreto, porque ele tinha medo dos judeus. E com a permissão de Pilatos veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus de noite, lembram? Levou cerca de 30 quilos, gente. 30 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Gente, 30 quilos de mirra era muita. Era tipo assim, todo o dinheiro eu acho que ele tinha, ele entregou na cruz. Então, ele realmente entendeu quem ele era. Eu acredito assim, sabe? Que Nicodemos pode ter sido salvo. Eu não sei qual que é a teoria que vocês acreditam, mas olha. Se ele salvou o ladrão, que do lado, claro, o ladrão ele falou, mas aqui ele também tá. Ele tá, além de estar falando, ele tá fazendo, ele tá tendo uma ação. Então, vamos lá, não sei, mas creio eu que sim. No 40, tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar de onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Glórias a Deus, né? O corpo do rei, então, ele é colocado num túmulo novo, cumprindo Isaías 53:9. Há coisas na sua vida que não estão mortas. Eu quero te falar isso. Tem coisas na tua vida que tu acha que tá sepultado, que acabou, que não tem mais jeito, que não existe mais salvação, que aquilo ali é o ponto final, que aquilo ali não há mais nada que Deus possa fazer, né? Eu já falei, eu vou falar de novo, né? Para Deus nada é impossível. Para Deus aquilo ali não é o fim. E amanhã a gente vai continuar, né? Então, às vezes só está escondido no silêncio de Deus até o tempo certo, do Senhor manifestar a glória dele, do Senhor manifestar o que ele tem preparado, né? O sepulcro, ele não é o fim, ele é a gestação da glória de Deus. Então, que a gente possa hoje, né, refletir o que que eu coloquei como um sepulcro na minha vida. O que que eu enterrei, que sonho que eu guardei numa gaveta, ou o que que eu tinha vontade, ou o que que eu tinha de sonho, ou o que que eu acreditava que hoje eu não acredito mais, ou o que que eu sempre estou acreditando aqui na minha cabeça, mas que para Deus não é impossível. Sabe aquelas coisas que a gente fica falando assim, mas isso aqui eu não vou conseguir, isso aqui não dá para mim. Isso aqui, até aqui eu vou. Amém. Tu pode até ir só até aí. Mas nós estamos falando do que Deus pode fazer na tua vida, em ti, através de ti. E eu, esses dias, o Senhor, ele me levou. Olha, Deus, eu vou te falar, ele realmente, assim. Eu até compartilhei com a irmã, mas não vou falar assim aqui o que que era, mas o Senhor, ele começou a ministrar, assim, no meu coração algo, assim. Eu falei, meu Deus, Senhor, sério, Pai.
isso aqui vão me internar. E aí Deus, não tô preparada. Assim, eu tô aqui entregue. Se tu quiser, me carrega, porque tu pode todas as coisas. Se tu quiser, toma conta da minha boca e faz. Porque eu, por mim, ainda não vou dar conta disso, não. E amém. Aí foi como tinha que ser, glórias a Deus, o que deu, né? Amém. Deu do jeito que tinha que ser, e glórias a Deus por isso. Mas assim, Deus, ele tá querendo nos esticar, sabe? Ele realmente quer eslaciar, sabe? Amassar, sabe, o nosso pensamento, as nossas ideias carnais, para que realmente saia óleo dali, óleo santo, que a gente seja santificado, que a gente alcance a mente dele, que a gente alcance a visão que ele tem sobre quem nós somos e o que nós somos capazes de fazer. Deus está falando com alguém aqui hoje. Vai ter sonhos que vão ser começados a despertar em nome de Jesus, porque tu entende que se Deus colocou um sonho na tua vida, é porque a visão dele tá aí. Mas às vezes nós, por acharmos que aquilo ali é insanidade, que aquilo ali é loucura, ou que nós não vamos conquistar, e realmente às vezes a gente não vai. Mas Deus pode. Deus pode fazer. Deus pode te dar uma nova capacitação. Deus pode te tratar. Deus pode te transformar. Deus pode fazer. Deus pode todas as coisas, irmão. Então somente creia. A única coisa que tu precisa fazer é crer. É isso que ele nos chama. Então, que nem eu falei para vocês outro dia, eu falei, olha, às vezes a gente está querendo nós fazer na força do nosso braço, quando na verdade a única coisa que a gente pode fazer é entregar aos pés da cruz, entregar para o Senhor e Ele vai operar. Eu sou bem honesta com Deus em dizer, olha, Deus, isso aqui é uma incapacidade minha, eu não consigo fazer tal coisa, mas assim, se essa é a tua vontade, alinha essa vontade, me capacita, faz tua obra, eis-me aqui. E aí, no outro dia, às vezes, assim mesmo, sabe? Que eu fiz aquela oração, acabou quando eu me vejo fazendo aquilo ali, eu fico chocada. Porque aquilo não me pertencia, aquilo não estava em mim. Mas quando a gente realmente entrega para Deus, Ele faz. Porque a gente não precisa se esforçar. A gente não precisa, pelo nosso próprio braço, fazer. A gente só precisa entregar para Ele fazer. Vai ter coisa sim que você vai ter que fazer, né? A partir dali. Ó, agora que eu já te dei essa capacidade, agora tu vai lá e faz XPTO, tá? E aí você vai lá e faz, irmãozinho. Honra aquela capacidade que Deus te deu. Porque às vezes Deus te deu essa capacidade que é só para tu cumprir o propósito. Só que às vezes a gente recebe a capacidade, Deus nos capacita, mas chega na hora da gente ir lá e fazer o propósito e a gente não faz. E aí? Você vai fazer o propósito? Deus já te capacitou. E aí? Tá esperando? Tu ter a ação, tu lá honrar o que ele te deu. Porque se ele colocou uma capacidade aqui na tua mão, se ele te deu um talento, se ele te entregou algo, é porque ele também está esperando algo de ti. Então vai lá, honre isso e faz a tua parte. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos Amanhã orar a gente. então para finalizar essa manhã. Manhã, que palavra, né? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada ensinamento nessa manhã. Obrigada por ter nos despertado, nos dado fôlego de vida para estarmos aqui mais um dia, ouvindo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Som dos nossos corações no dia de hoje. Nos prepara, Pai, como seres humanos falhos que somos, para que nós possamos viver de acordo com o Teu Espírito, Pai. Acende, aviva-nos, acende a nossa chama para que nós possamos estar mais próximos de Ti em cada ação, em cada palavra, em cada feito no dia de hoje. Usa-nos como vaso, Pai, para a edificação do Teu reino. Em nome de Jesus, já te colocamos, Pai, em oração também, a oração da madrugada, todos os bolos que serão preparados e empados no dia de hoje, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, que cada pessoa que receba esteja recebendo um pedacinho do reino do Senhor, Pai, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de servir ao Teu reino, Pai. Nos esvazia do nosso eu e nos enche do Teu Espírito Santo, que não seja nada sobre a gente, que a gente tenha essa consciência, que é o Senhor fazendo a obra.
em nós e através de nós. Toda honra e toda glória a Ti nós entregamos, Pai. Obrigado por cada milagre que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós cremos que o Senhor ainda fará muitos milagres em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e nos arrependemos por todas as nossas transgressões, por tudo aquilo que nos afasta de Ti, as nossas ações, os nossos pensamentos, Pai, as direções que muitas vezes nos desviam do Teu caminho. Nós queremos voltar a Ti, Pai. Oramos para que o Senhor endireite as nossas veredas, Pai. Nos livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, acampando Seus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa família, das nossas casas, do nosso trabalho, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. O DSM também, né? Ao dezeme dessa noite, sim, em nome de Sim, Pai. Jesus. Em nome de Glória a Deus. Jesus, Pai. Flua o teu Espírito Santo livremente no DSM, Pai amado. Que seja para a honra e glória do teu nome, que haja muitos testemunhos, Senhor, que a tua obra, Senhor, ela seja explícita, Senhor. Seja sobrenatural nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Até amanhã.